Olá, alunos do segundo ano. Agora nós nos veremos mais por aqui. Vou gravar para vocês semanalmente vídeos sobre os módulos que nós estamos vendo em língua portuguesa. Em sala de aula, nós terminamos o módulo 6 de redação e agora, neste vídeo, eu vou falar com vocês sobre o módulo 6 de língua portuguesa, que é o ciclo antirromântico, a prosa de Machado de Assis. Lembrando que aqui no vídeo eu vou passar os tópicos principais e todo o material que eu passar aqui vocês terão disponível também no livro PH, ok? Primeiramente, o realismo machadiano. Vamos falar um pouco dos aspectos biográficos. Machado de Assis foi o nosso maior nome, maior referência de literatura brasileira. Ele começou muito jovem a escrever no jornal local. Ele era carioca, filho de um mulato e de uma lavadeira. Nunca teve contato com o pai, cresceu na favela do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele era gago, extremamente tímido e tinha epilepsia. Porém, ele foi treinado por um padre, aprendeu latim muito cedo. Então ele dominou a língua logo cedo e o padre percebeu o talento dele. Aos 16 anos, começou a trabalhar num jornal local e se destacou pelas suas crônicas, pela escrita dele que era tão boa. Então, Machado de Assis foi considerado aí, um ícone da literatura, foi um homem autodidata, ele não chegou a se formar, e depois ele começou a escrever obras e foi um dos fundadores da Academia de Letras Brasileira. Lembrem sempre dessa referência, porque ele é uma referência da nossa literatura. Os aspectos biográficos que vocês precisam saber em relação à obra. O determinismo não se aplica à vida dele. Outras vezes eu expliquei para vocês sobre o determinismo. Determinismo é você dizer muitas vezes que o meio altera o individual. Machado de Assis não seguia essa linha, apesar de ser uma linha constante do realismo. A produção dele era muito diversificada. Ele produziu tanto os contos quanto romances, crônicas, poemas, peças, tá bem? E a fase romântica dele foi a primeira, mas depois ele foi para uma fase mais realista. Lembrando que a obra dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita em 1881, foi que inaugurou o realismo brasileiro. A visão de mundo que o Machado de Assis possuía. Ele tinha uma análise das profundezas do homem atemporal e universal. Ele fazia muito uso do psicologismo. Machado de Assis ele não analisava a parte física de seus personagens, mas sim a parte psicológica, o que eles pensavam, como viam a realidade das pessoas à sua volta. Ele observava o mundo de uma forma interior para exterior, ou seja, não é o meio que está me afetando, Eu que estou olhando o meio e eu que tenho minha individualidade aqui em meio a tantos. Era diferente do realista comum. Ele tinha uma tendência ao pessimismo, sempre pensava no pior, sempre esperava o pior das pessoas, da sociedade. Isso é muito perceptível na obra dele. Humor, deboche e ironia. Machado de Assis faz uso frequente dessas três características em seus livros. A ironia é muito presente, por exemplo, na obra Dom Casmurro, que eu deixei para vocês aí como leitura desse trimestre. E o racionalismo. Ele faz uma análise muito fria, que leva à desconstrução de modelo e expectativas. Por ele ser tão frio e não esperar nada de bom das pessoas, então ele desconstrói totalmente a expectativa daquele final feliz nas obras. O processo narrativo de Machado de Assis. Análises psicológicas, gosto pela alinearidade. Quando eu falo alinearidade, quer dizer que ele não tinha uma constante nas suas narrativas. Ele não mantinha um modelo específico do início ao fim. Ele podia alternar muito isso. Algumas vezes ele poderia parecer otimista, outras mais realista, mais pessimista e assim por diante. Ele não tinha uma linearidade em suas obras. As digressões. Digressões é a interrupção da sequência narrativa. Como que ele interrompia a sequência narrativa dele? Diálogo com o leitor, muito presente nas obras também. Muitas vezes no meio da obra dele você lê lá um trecho falando: e você aí, caro leitor, o que tem achado deste livro? O que acha da minha obra? Machado faz isso. Explicação da própria obra. Quando ele começa a explicar, não sei se devo começar esta obra pelo início ou pelo fim. É um trecho muito conhecido que ele utiliza em Memórias Póstumas. E o efeito, que ele faz uma quebra da ação, uma narrativa mais lenta, interrupção da catarse por meio da digressão. Podem perceber que às vezes uma mesma cena da obra de Machado de Assis leva 4 a 5 páginas para ser descrita. Porque ele fazia uma quebra da ação, ele queria deixar mais lento para deixar cheio de detalhes, para que o leitor pudesse mergulhar ali no universo que ele queria mostrar. A reflexão antes da ação, ele fazia muito a refletir para depois o agir. Capítulos curtos. Se vocês repararem, tem livros dele que tem capítulos de 2 linhas, 5 linhas, e é super normal e comum para o Machado. E o narrador em primeira pessoa, algo também muito incomum no realismo. Por quê? Quando eu explico para vocês que quando você usa a terceira pessoa, você se distancia do texto, você deixa mais impessoal, isso é algo verídico. Agora, o Machado de Assis, justamente por querer ter uma visão de mundo mais psicológica, mais interior,
ele fazia questão de deixar o narrador em primeira pessoa. Por quê? O narrador participava da história e, ao mesmo tempo, mostrava tudo o que ele estava sentindo em relação a ele mesmo e a todos os conflitos que o cercavam. Essa é a ideia do Machado de Assis. E os personagens dele? Caráter reprovável. Ele não fazia personagens que fossem modelos de caráter. Como vocês estudaram em outro momento o romantismo, vocês tinham lá o herói brasileiro, né, a figura, né, a boa figura do brasileiro, a pessoa com caráter, boas intenções. E a ideia do Machado de Assis é fazer essa quebra. O caráter era sempre reprovável. Os personagens dele sempre eram dissimulados, ou vaidosos, ou gananciosos, ou interesseiros. A ideia dele era mostrar o pior que havia no ser humano. Por isso as obras são tão repletas de coisas tão objetivas e ao mesmo tempo frias. Mas não deixa de ser o nosso excelente escritor Machado de Assis. E agora, terminando a parte teórica, né, deste módulo, quero deixar a vocês aí os exercícios. Primeira situação problema, muito interessante que vocês façam, exercício 1 e 2. Está comentado, é claro, o exercício, mas mesmo assim, façam, leiam com atenção. Praticando aprendizado, exercício do 1 ao 5. Múltipla escolha, bem tranquilo de fazer. Desenvolvendo habilidades do 1 ao 10, também de múltipla escolha. E o aprofundando conhecimento, apenas os exercícios 1, 2, 4 e 5. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês. Aqui eu só falei dos principais tópicos. Nos veremos mais vezes aí para estudar os outros módulos. Façam bons estudos, fiquem bem, continuem se higienizando e até a próxima, segundo ano.